Seja bem-vindo ao módulo 2, aula 1 do nosso curso Emagrecendo em Cliques. E agora, pega a sua água. Se você não comeu o seu carboidrato saudável, coma a sua fruta para que você dê combustível para o seu cérebro pensar, porque agora você vai precisar. Deixe também o seu caderninho para você fazer as suas anotações e depois tirar suas dúvidas comigo. Entendendo a fisiologia da obesidade, e vamos para mais um tópico. O termostato corporal e a defesa do peso atual. Então, vamos fazer o quê? Compreender que esse termostato é o primeiro passo para que a gente consiga driblar a fisiologia ao nosso favor. Termostato nada mais é do que homeostase, equilíbrio. São fatores que vão equilibrar o peso atual. Ou seja, é um set point de peso, ponto de ajuste. Falei um monte de coisa aqui, você ficou confuso, então vamos falar apenas a palavra set point, ponto de ajuste. Então, isso são o quê? São ações, tá, do cérebro e dos seus hormônios, fome e saciedade, para lidar com a ameaça de perder peso. Lembra que eu falei lá no início do curso que seu corpo não quer perder energia porque isso é importante para ele sobreviver? Então, ele tem um termostato, onde ele está medindo aqui o quanto de energia você tem e você está com o seu estoque cheio. Ele vai fazer o quê? Opa, não precisa comer. Mas quando você abaixa essa energia do estoque, do set point, ele vai falar para você, opa, vamos agora ativar os hormônios da fome para que você coma mais e devolva o estoque de energia no ponto de equilíbrio. E ponto de equilíbrio de energia e peso acaba sendo a mesma coisa, tá? Porque a gordura pesa e você sabe disso e muitas vezes é isso que você quer perder, tá bom? O corpo, quando você começa a perder, ganhar peso, que seja, ele vai fazer adaptações metabólicas para administrar essa energia. E como que a gente faz isso? A gente utiliza o hormônio da fome e o hormônio da saciedade. Vamos de novo falar sobre algum desses hormônios, não precisa decorar, mas apenas para que você entenda e fixe aqui. Bom, no sistema digestivo a gente tem um hormônio da fome importantíssimo, que é chamado de grelina. No seu sistema nervoso central, nós temos outros dois neuropeptídeos que a gente pode chamar de hormônio aqui para ficar mais fácil, que é o NPY e o AGRP, tá bom? Já na saciedade, a gente tem o quê? Muito mais contribuinte. Nós temos muito mais hormônios trabalhando para que você sinta saciedade. Apesar de algumas pessoas até brincarem comigo nas redes sociais falando que elas não vieram com esse hormônio de fábrica. Então vamos lá. Leptina é um dos principais, produzido pelas células de gordura. E no sistema digestivo eu quero que você decore mais um, que seja a insulina. Depois temos GLP-1, GIP, CCK, peptídeo YY. E no sistema nervoso central nós temos o PONC e temos também o alfa-MSH. Olha como é complexo o nosso sistema de hormônio de fome e saciedade. Nós temos praticamente um hormônio da fome, que é a grelina, de tão forte que ele é. E nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até mais, que eu não quis citar. Ou seja, é muito mais difícil ter saciedade do que ter fome. E nesse próximo slide, eu vou querer que vocês acompanhem com calma, para que vocês compreendam a linha de raciocínio e como funciona todo esse sistema no seu corpo quando você está com fome e quando você come, depois fica com o seu estômago cheio, repetindo todo esse ciclo. Clique agora no link da descrição e conheça o nosso curso Emagrecendo em Cliques, para que você utilize as ferramentas do emagrecimento de forma correta e segura. Então, bom, olhando ali na tela, a gente tem uma linha que vai desenhar o nosso raciocínio. E, primeiramente, a gente está com o estômagozinho vazio. E quando nós estamos com o nosso estômago vazio, a gente aumenta o quê? A liberação de grelina, hormônio da fome. Aquele hormônio chato que você queria se livrar, cortar do seu corpo, mas não, ele está lá, sendo produzido pelo seu estômago quando você está com a barriguinha vazia. E vai liberar um alerta para o seu corpo e sinalizar lá no seu sistema nervoso central para a liberação de mais dois agentes. Quais são eles? O neuropeptídeo Y e o AGRP, que vão se elevar e falar para sua cabecinha linda o quê? Meu amigo, vai comer, vai buscar energia porque eu preciso sobreviver. Com isso tudo, a gente come
E quando a gente come, enche o estômago, sobe a glicemia, dá aquela moleza, aquela lombeira, você vai aumentar o quê? A insulina, o GLP-1, que a gente vai falar, que é o hormôniozinho que trabalha lá com as medicações, o GIP, que também trabalha na medicação, e CCK e peptídeo Y. No sistema nervoso central, a gente vai ter o quê? A liberação da PONC e da alfa-MSH. E são todos esses hormônios que vão trabalhar arduamente para que você tenha a bendita da saciedade. E as pessoas até brincam que, gente, eu não tenho esse hormônio. Talvez você até tenha, mas o problema é que seus receptores estão o quê? Saturados, e muitas vezes eles não fazem efeito aqui. Tem pessoas também que têm o quê? Defeitos para conexão desses hormônios dentro da célula, nos receptores, defeitos genéticos, e elas não têm saciedade. Isso é um problema sério, porque essas pessoas muitas vezes não respondem também à medicação de forma satisfatória ou criam resistência de forma muito rápida. Então, voltando para a linha de raciocínio, comeu, liberou um monte de hormônio da saciedade e aí seu estômago vai ficar cheio. Quando o seu estômago está cheio, você vai fazer o quê? Diminuir a produção e liberação de grelina. A fome tende a ir embora. Isso acontece por quê? Porque você encheu o seu estoque de bateria e você vai ter saciedade. Quando você enche o seu estoque de bateria de energia, que a gente tem o que no nosso corpo? Que a gordura é a nossa fonte de energia. Você vai aumentar a produção de leptina nas suas células de gordura. E com isso, vai fazer o quê? Você vai estar ali sem vontade de comer, com toda essa sinalização do sistema nervoso central. E conforme seu estômago vai ficando vazio de novo, você vai fazendo o processo digestivo, vai malhar, vai andar, vai trabalhar, você vai voltando a ter fome e você repete todo esse ciclo. Porém, sinal de alerta, quando você tem uma perda abrupta, o que acontece com o seu corpo? Você vai aumentar a sinalização da fome com o intuito de recuperar toda essa energia perdida. Ou seja, doutor, eu vou liberar, vamos lá, 10 tijolinhos de grelina? Não, talvez você libere 20, tá? Ou até 30 tijolinhos de grelina. E você vai ter uma fome exagerada para recuperar o mais rápido possível o item mais valioso que o seu corpo precisa para sobreviver, que é energia. Então, estoque baixo de gordura normalmente aumenta de forma fisiológica a produção de grelina. Então, pessoas magras ou quando perdem peso, malham bastante, vão ter bastante fome. Por quê? Porque elas precisam repor aquilo que elas estão gastando. E se você não tiver a sua estratégia nutricional nesse momento, é aí que você se perde e muitas vezes é aí que você começa a ter o seu reganho de peso, tá bom? Quando você tá também com o seu estoque baixo de gordura, você diminui a leptina, que é um hormônio super importante da saciedade. Então, a dieta tem um papel muito importante e não é o problema você ter um perfil baixo de gordura, mas é você não perder o peso de forma abrupta. Se você perder o seu peso de forma contínua, sabe, semana por semana, tendo uma dieta constante de treino, o seu corpo não vai ligar esse sinal de alerta, ele vai se adaptar e vai entender que como você está perdendo gordura, mas está fornecendo energia para o seu corpo, ele não precisa acender nenhuma luz no painel. E você vai conseguir o quê? Manter um perfil baixo de gordura, com uma boa musculatura e ficar sequinho. Agora, se você perder de uma vez só, eu tenho certeza que você vai ter o rebote com ou sem medicação, ou com ou sem cirurgia bariátrica. Eu coloquei aqui na tela uma injeçãozinha e eu gostaria de falar para vocês que é nesse momento aqui, ó, do estômago cheio, que a medicação entra. Porque os hormônios, os agonistas intestinais trabalham sinalizando o quê? A diminuição do esvaziamento gástrico. E é por isso que você fica com o estômago cheio mais tempo e o seu corpo não libera de novo a cascata da fome. Então, é aí que entra a ação de praticamente todas as medicações, ok? Então, vamos lá, gente. Quando a pessoa tá com obesidade, tá com sobrepeso, acontece algo muito importante que eu falei no meio da explicação, que é a resistência de alguns desses hormônios, principalmente a resistência da insulina e da leptina, que vão sinalizar saciedade. Uma pessoa que está com excesso de gordura, com excesso de energia, vai ter dificuldade de saciar. Isso por quê?
Porque ela vai ter resistência, porque ela vai ter tanta leptina sendo produzida pela gordura, tanta insulina liberada pelo pâncreas de tanto que ela come, que os receptores ficam saturados. E quando esses hormônios ficam circulando, principalmente a insulina, ela também faz o quê? Anabolismo, ela sinaliza a construção de tecido de energia. E você acaba entrando em um ciclo vicioso de acúmulo e acúmulo de gordura. Então, o primeiro passo das pessoas que têm um pouco mais de sobrepeso ou já estão em um quadro de obesidade é resolver primeiro o problema da resistência. E muitas vezes a gente faz isso associando dieta com treino e também medicação, tá bom? Então, sinal de alerta para quem está com um pouquinho de gordura acima do comum, do aceitável, é a resistência à insulina e a resistência à leptina. Os receptores ficam saturados, tá bom? E você vai fazer o quê? Perder o freio da fome, vai aumentar o sinal de anabolismo lipídico com todos esses hormônios circulando. Então, é um pouco difícil, mas é a maneira como o seu corpo trabalha com fome e saciedade. E para você que achou que era apenas isso, calma aí, freia, dá um pause no vídeo, toma uma água, mas tem mais detalhes. Clique agora no link da descrição e conheça o nosso curso Emagrecendo em Cliques, para que você utilize as ferramentas do emagrecimento de forma correta e segura. Primeiro, quando você está estressado, você eleva seu cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, mas já falei que não é tão ruim. Mas quando ele está acima do nível desejado, ele vai fazer o quê? Aumentar a sua fome. Aumentou a sua fome, vai te dificultar no seu emagrecimento. Além disso, o cortisol vai reduzir também o quê? A produção noturna da melatonina, que vai prejudicar o seu sono. Um sono ruim, você vai reduzir a síntese de quê? De hormônios que retêm massa muscular e que também ajudam a fazer lipólise, queima de gordura. Então vai reduzir a produção de testosterona e GH. Isso vai fazer com que no dia seguinte você tenha bem menos energia e você vai ter o quê? Uma ativação dos mecanismos de defesa. Queda da vitalidade, você não vai ter performance no seu corpo. E o corpo vai fazer o quê? Aumentar o hormônio da fome, para que você possa recuperar energia, e é aí que vem o rebote e o efeito sanfona após uma dieta extremamente radical. Calma, não desespera. O que nós vamos fazer perante todo esse caso, que é o que acontece na maioria dos pacientes que passam no consultório no meu dia a dia? Primeira coisa, olhar o corpo como um todo. Desenhar o quê? Estratégias para que a gente consiga driblar toda essa fisiologia dos hormônios da fome e da saciedade para o nosso favor. Vamos emagrecer? Vamos. Vamos identificar qual o problema que você tem. Ah, tenho um comer emocional. Eu tenho uma dificuldade aqui em fazer academia. Nossa, eu tenho uma fome exagerada porque eu tô com essa lesão, mas eu não consigo malhar. Nós vamos desenhar, colocar medicação, ajustar sua parte hormonal, ajustar seu sono, e a gente vai escolher tudo o que tiver de disposição que não cause efeito colateral para que você consiga emagrecer, mas com saúde. E você precisa entender que não é apenas fechar a boca e reduzir calorias. Emagrecer com saúde é consciência. É entendendo, acompanhando, analisando exames laboratoriais, vendo composição corporal e conversando com o seu paciente. E não adianta você só gastar dinheiro com uma medicação boa se você não olhou todo esse contexto inteiro. Então, no fundo, a minha intenção dessa aula era o quê? Mostrar para você a complexidade do problema, para que você entenda que não é só colocar uma agulhada de medicação no seu corpo. Você precisa olhar ele como um todo. Existem outros problemas a serem resolvidos antes de começar o uso de uma medicação para que você faça um emagrecimento bacana. Era isso, eu sei que essa aula foi um pouco puxada, mas a intenção era mostrar a complexidade do problema e falar para vocês que com estratégia, inteligência e ciência, a gente consegue resolver praticamente quase tudo, né? Com algumas exceções, mas de uma forma segura e sem causar muito problema e efeito colateral para você. Anote suas dúvidas, se tiver algum probleminha ali que não entendeu, me chame na rede social, a gente vai comentar e se prepare para a próxima aula. Valeu!